Bom dia, hoje a gente vai estar apresentando aqui a ferramenta Spotbugs. Eu sou o Cauã. Vou estar falando aqui um pouco sobre a instalação e configurações e requisitos de instalação. Spotbugs ela é uma ferramenta de análise estática para programas Java e ela procura ali buscar padrões de bugs. Inclusive agora ela já consegue encontrar mais de 400 padrões de bugs. Além dela ter a própria interface gráfica de usuário, ela também é estendível como plugins para Eclipse, para Antitask, Maven e Gradle. A instalação de cada um está na documentação. Falar específico da interface gráfica deles mesmo, para dar um pouquinho mais de tempo de vídeo. É, então, é, o Spotbugs ele está disponível para plataformas de GNU, Linux, Windows e macOS. Pede que tenha pelo menos 512 megas de memória alocadas para poder fazer o uso da ferramenta. E conforme os projetos eles vão ficando maiores, pode ser necessário alocar mais memória. Ele também pede uma versão ali do Java 11 ou mais recente. Inclusive a minha versão aqui em específico é a versão 23 do Java. Para instalar, isso aqui é a documentação do Spotbugs, então é só seguir a parte da introdução e no Next você chega aqui. Para instalar, eu vou usar o formato aqui do zip, é só baixar o zip. Só extrair em alguma pasta e aí é só entrar no lib e executar o spotbugs.jar. Eu já deixei numa pasta aqui, então aqui é só entrar no Spotbugs, na pasta extraída, na parte do lib. E em teoria eles falam na documentação que é só executar o .jar. Só que no meu caso aqui dá uma exceção e eu tive que ficar um tempinho procurando por quê. É que aparentemente o padrão de memória que tem lá já não é o suficiente. A gente tem que colocar manualmente para poder abrir com mais memória. Então aqui eu estou colocando 502 megas de memória extra. Spotbugs.jar. Aqui ele executa normalmente. Então, aqui nessa interface de usuário, é só a gente criar um novo projeto, colocar aqui o nome de teste. Aqui a gente adiciona o repositório que está o repositório que está com a pasta do projeto, ou a gente seleciona o próprio zip. O projeto que eu estou utilizando aqui eu vou mostrar. Eu peguei do GitHub. Aqui a gente só analisa e ele coloca um log pra gente com os diferentes possíveis problemas que ele encontrou. Eu peguei o projeto desse repositório aqui. E é isso. O Marco ele vai dar continuidade aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marco, eu vou continuar com a demonstração de ferramenta aqui do Spotbugs, onde a gente vai utilizar é, esse repositório de projeto tabuado aqui para demonstrar a ferramenta. Então, bom, vamos direto ao ponto aqui. Para você colocar o seu projeto aqui de código, você vem em New Project, dá um nome qualquer para o projeto. Aqui já está no meu, mas aparece todos aqui, como o meu estava na área de trabalho, você só vai vir procurar a pasta que está o seu projeto, colocar projeto tabuada main, que eu já tinha puxado do GitHub, tabuada class, e choose. Você consegue escolher mais de uma classe também, caso tenha um projeto. Coloca para analisar. Demora um tempinho aqui, e também pode ser que apareça uma mensagem aqui, que não apareceu dessa vez, mas ocorreu na primeira vez, mas não decorreu em nada que atrapalhou no processo da ferramenta. Apenas apareceu uma caixinha de texto com algumas coisas e fechou na mesma hora. Não muda em nada.
Bem, aqui a gente pode ver que foram relatados 4 bugs. Eu achei muito legal que tem essas subvertentes descendo de cada projeto. Ela fala que tem os bugs, aí vem, desce para má prática, do Business Method Invocation, e depois o que é realmente o bug que foi encontrado em si. Ele vai descendo meio que em subvertentes do bug geral, em subclasses, diria, né? Subcategorias do que seria o bug mesmo. Aí vindo aqui e clicando no bug, a gente encontra aqui que é o Random Object Created and Only Use Once em Tabuada Quiz. Ele mostra em qual linha do código tá, em qual método tá e qual método foi chamado também. Aí aqui a gente tem um resuminho e como que você pode melhorar para resolver esse erro, que eu achei muito legal também, é bem completinho, que fala aqui que o código está gerando um objeto aleatório que usa para e depois é descartado, e isso faz uma qualidade medíocre com números aleatórios sendo ineficiente. Fala aqui que, se possível, é melhor você reescrever o código para que o número aleatório seja criado e salvo e toda vez um novo número aleatório é requerido para invocar o método. Também dá dicas de como que você poderia melhorar essa questão. Você poderia fortemente considerar é, usar a Java Security Secure Random Number, que ele te dá uma opção para fazer o que você estava fazendo só que de um jeito melhor, né? Como era a má prática aqui. Aí descendo aqui a gente tem, novamente descendo em subcategorias, e foi encontrado um erro, não, um bug de string não localizada para lower e uppercase. Novamente mostrando aqui em qual linha aconteceu e em qual método aconteceu também. E novamente aqui tendo uma detalhação maior sobre qual foi o erro, a string que está vendo está sendo convertida em upper e lowercase usando o método padrão da plataforma de encodar. Isso pode resultar em conversões impróprias quando usado com caracteres internos e te dá a opção de qual que seria melhor para ser utilizado. Descendo aqui a gente tem também de internalization e W's method, só que um outro bug que está nessa mesma camada de subcategoria, que seria o reliance of default codes. E novamente mostrando a linha, o método em que ele está localizado e o método que foi chamado. Aí fala sobre o erro aqui, foi achada uma chamada de método, a qual performa um byte para uma string, ou uma string to byte, uma conversão de string to byte ou byte to string. E isso assume que o padrão da plataforma não é suitable. E isso pode causar uma aplicação para se comportar de várias formas diferentes em várias plataformas, que eles sugerem a utilização de uma API padrão para poder ser usada. E também aqui o pattern do Big. É basicamente isso a ferramenta mesmo, ela não entra mais em outros detalhes, o que poderia ser usado. Além disso, é ela como plugin para testes de segurança. Só que ela continua com o mesmo propósito. Ela é muito, eu achei uma ferramenta muito prática e didata, porque ela, além de te mostrar exatamente aonde que está o bug e explicar o que que ele é e como que ele pode te atrapalhar, ela também te dá uma solução para o próprio. Então, eu diria que é uma ferramenta simples, mas que é de grande utilidade e eficiência. E é basicamente isso. Obrigado pela atenção.